Bem, pessoal, bom dia. Eu me chamo Neto, sejam muito bem-vindos ao curso de Inverno em Bioinformática do FMG. Inicialmente, eu queria agradecer à comissão organizadora pelo convite e dizer que é uma grande satisfação estar dividindo esse momento com vocês. Bem, eu dividi a nossa conversa em 4 pequenos tópicos, tá? Inicialmente, vou fazer uma breve apresentação da minha pessoa, posteriormente, falar um pouco do meu foco científico, em seguida dos desafios que nós enfrentamos no dia a dia, né, da pesquisa na região Nordeste, também no Brasil, e encerrando, mencionar um pouco de nossas perspectivas. Então, como eu falei anteriormente, pessoal, eu me chamo Neto, eu tenho graduação em Ciências Biológicas pela Federal do Piauí, mestrado em Genética pela UFPE, doutorado em Ciências Biológicas pela UFPE e atualmente faço pós-doc nessa mesma universidade. Também atualmente eu faço uma especialização em ciência de dados, né, o que vem me ajudando muito na interpretação e visualização de dados volumosos. Em relação ao meu foco científico, eu exerço as minhas atividades no Laboratório de Genética e Biotecnologia Vegetal, aqui do Departamento de Genética da UFPE, que é coordenado pela professora Ana Maria Benco Zepon. Esse laboratório é interdisciplinar, então nós temos a vertente da citogenética, da mutagênese, da biotecnologia, e eu especificamente trabalho com bioinformática aplicada à genômica e à transcriptômica. Agora, o que vem a ser genômica e transcriptômica? Bem, genômica, em termos bem simples e acessível ao público leigo, genômica é aquela área da genética responsável pelo sequenciamento e estudos de genomas completos. Genomas, nós sabemos, dentro do nosso segundo grau, né, que é uma entidade que ancora, né, todos os genes de um determinado organismo. Então, estudando os genomas, nós podemos predizer e compreender alguma de suas potencialidades. Em relação à transcriptômica, e também em termos bem simples, né, é a área da genética que estuda quais genes são usados por uma determinada célula, determinado tecido, determinado organismo para responder a uma dada situação. Então, a partir da genômica nós compreendemos os genes, nós estudamos os genes, e a transcriptômica nos informa quais genes um determinado organismo utiliza para responder a uma determinada situação. Por exemplo, eu trabalho com planta, nós podemos fazer um ensaio de genômica e sequenciar todo o genoma da planta e estudar essa planta a nível do seu genoma, em nível do seu genoma, e também podemos fazer um ensaio de transcriptômica, onde nós, por exemplo, analisamos como a planta responde a uma situação de seca. Por exemplo, quais genes ela utiliza para se adaptar a uma condição de seca, uma condição estressante de seca que pode ser imposta no meio ambiente. Em relação às espécies estudadas, bem, o Laboratório de Genética e Biotecnologia Vegetal ele tem uma ampla gama de espécies estudadas. Eu especificamente trabalho com o feijão calpi, né, aqui no Nordeste também chamado de feijão macaça, feijão de corda, é aquele feijão que não tem caldo, né, é muito consumido aqui na região Nordeste, é bem comum na mesa do nordestino, também tem uma elevada importância econômica, é uma espécie que já é bem estudada, tem uma abundância de dados moleculares, e o nosso grupo aqui na UFPE, né, coordenado pela professora Ana Benco, também é responsável pelo o CAPIA Genomics Consortium, que é uma rede de biotecnologia, né, coordenada pela professora Ana Benco, que estuda especificamente essa espécie. Tem vários genomas e várias transcriptômicas transcriptomas dessa espécie, né, sendo que toda essa informação nós encaminhamos para o melhoramento genético dessa espécie vegetal. Em relação a outra espécie, é a Stylosantes scabra. Stylosantes scabra é uma espécie muito pouco estudada, ela é muito comum e muito abundante na Caatinga, e nós sabemos que a Caatinga é um ambiente muito extremo, né, inóspito, altas temperaturas, pouca disponibilidade hídrica, então nós no momento estamos estudando o seu genoma para identificar quais genes essa espécie possui e também o seu transcriptoma para saber em relação à resposta seca, então quais genes ela usa, né, para se adaptar e para conseguir sobreviver a esse ambiente tão inóspito que é a Caatinga. Agora eu vou apresentar para vocês somente um recorte informacional de um dos nossos trabalhos, né, voltado à transcriptômica, né. Nesse trabalho aqui, é um trabalho com o feijão calpi, nós estudamos a transcriptômica da via metabólica, ou seja, como o feijão calpi ele usa os genes que codificam enzimas dessa via metabólica para responder a uma situação de desidratação radicular. Então, em A, nós temos a planta submetida a 25 minutos de desidratação radicular, e em B, nós temos a planta submetida a 150 minutos. O que é isso aqui, esse monte de retângulo? Esse monte de retângulo são as enzimas
dessa via metabólica, tá? Então, nós estudamos o comportamento dos genes, né? O comportamento dito transcricional dos genes em relação à resposta de feijão-calpi à desidratação radicular nesses dois tempos. Tá? Então, o que é esse sistema de cores, né? Vermelhinho quer dizer que o gene foi induzido, ou seja, o gene aumentou o número de cópias de RNA mensageiro, né, que vai gerar uma proteína, que na verdade são essas enzimas da via metabólica, tá? Então, quando está vermelhinho, então quer dizer que a planta ela está usando ativamente esse gene para responder à situação. Quando está verde, está reprimido, ou seja, a expressão desse gene, o número de RNAs mensageiro que ele produz em resposta a esse estresse foi diminuído, ou seja, esse gene não está sendo muito requerido naquele momento. E em laranja nós temos a expressão constante, né? Não foi estimulado pelo evento em questão, não foi nem induzido nem reprimido, né? O grande lance, a grande informação desse nosso trabalho aqui, nós observamos que essa via é muito interessante, porém pouco estudada. Essa via ela codifica, ela apresenta compostos muito importantes para a planta, né, como mensageiros secundários e osmólitos, e também para os seres humanos, porque nessa via ocorre a síntese do chamado fitato, né? Bem aqui eu estou mostrando para vocês com a setinha. O fitato ele é considerado um composto antinutricional, tá? Então a maioria dos programas de melhoramento visam produzir o feijão-calpi com baixo conteúdo de fitato para aumentar a sua digestibilidade, né? Às vezes a gente come o feijão, a gente fica muito cheio, né? É porque ele tem muito composto antinutricional, incluindo fitato. Isso demora mais, prolonga mais o nosso processo de digestão. Então nós observamos que isso é meio que uma faca de dois gumes, porque uma vez que ocorre a diminuição do conteúdo de fitato, também pode ocorrer a diminuição na tolerância da planta a certos tipos de estresse. Então, uma vez que nós percebemos isso, né, que a planta usa a síntese de fitato para responder à condição de desidratação radicular, essa informação molecular é passada diretamente para os melhoristas que vão atuar, né, encontrando alternativas para melhorar a planta sem que ela, obviamente, seja danificada em sua fisiologia molecular. Tá? Nós temos também um próximo trabalho, que é um trabalho de genômica, né? Nós sequenciamos o genoma de Stylosanthus scabra e fizemos uma análise de famílias gênicas, tá? Isso aqui nós aplicamos um algoritmo. Esse algoritmo, vamos focar aqui em Stylosanthus scabra, né? Nós analisamos diversas espécies vegetais e esse algoritmo nos disse, né, que ao longo da evolução, em relação ao ancestral imediato aqui de Stylosanthus scabra, houve uma expansão de 1.808 famílias gênicas e uma retração de quase 4.000. O que nós fizemos? Nós pegamos essas 1.808, né? Então, se isso ocorreu ao longo de sua evolução, isso foi selecionado evolutivamente, então, se ocorreu uma expansão no número de genes dessas famílias gênicas, isso foi selecionado evolutivamente. Então, se isso foi selecionado evolutivamente, esses genes, essas famílias gênicas podem estar atuando, né, na melhoria do processo de adaptação de Stylosanthus ao ambiente inóspito que ela ocupa. Então, no momento, nós estamos estudando essas 1.800 famílias gênicas, né, analisando o que elas codificam, em quais vias elas atuam, quais vias metabólicas, vias de sinalização. E essa informação vai nos ajudar a compreender melhor Stylosanthus scabra e seu processo de adaptação na caatinga. Aqui embaixo nós temos somente uma série, né, de eventos geológicos e astronômicos, né, ocorridos ao longo dos 108 milhões de anos analisados. Esses 108 milhões de anos, 108 milhões de anos atrás foi quando ocorreu a separação entre Arabidopsis, né, e a espécie que daria origem a Stylosanthus scabra. Isso não vou entrar no mérito dessa questão, para não aprofundar muito a nossa análise, beleza? Em relação aos desafios, nós trabalhamos, pessoal, diariamente com elevado volume de dados. Então, aqui no nosso laboratório, a gente tem que contar com uma certa estrutura computacional para lidar com esse volume de dados. O nosso laboratório conta com uma infraestrutura adequada para esse tipo de atividade, só que quando a gente quer fazer uma análise bem mais robusta, a gente recorre a parceiros tanto nacionais quanto internacionais. Para trabalhar com esses dados, obviamente, nós temos que ter uma boa habilidade em programação. Eu constantemente me envolvo em cursos de atualização
para aprender um pouco mais da linguagem de programação, principalmente em Python, né? E como eu falei anteriormente para vocês, eu estou envolvido, né, fazendo uma especialização em ciência de dados. Isso vem me ajudando muito a olhar os dados, a tentar buscar sentido biológico nesses dados e também visualizar esses dados. Porque, como eu mencionei, como o nosso produto, o produto final de nossas ações é um manuscrito científico. Então, a escrita tem que estar robusta, mas também a visualização desses dados tem que estar apresentada de uma forma adequada para vender esse produto da melhor forma possível. O manuscrito científico é um produto, né, que, obviamente, para chamar a atenção do leitor, uma redação bem feita tem que ser executada, e também a visualização dos dados, a apresentação dos seus dados tem que estar feita de uma forma muito bem intuitiva, tá? Um desafio também que nós temos encarado recentemente, né? A pesquisa no Brasil ela tem sofrido severas perdas, né? Severos cortes. As agências de fomento são constantemente abaladas por cortes financeiros. Então, o dinheiro para fazer pesquisa e educação no Brasil está bem reduzido, né? E, como eu falei anteriormente para vocês, nós temos que publicar e publicar em boas revistas. Então, às vezes nós não temos recursos para publicar. Um paper numa boa revista, um manuscrito científico numa boa revista custa 15 mil, 20 mil reais. Então, isso é muito complicado, arranjar esse recurso financeiro. Então, nós estamos adotando a estratégia de publicar em revistas de modelo híbrido, né? Aquelas que aceitam a publicação sem que você pague uma taxa específica para isso. Tá? E eu também, nós temos aqui o que eu chamo de jocosamente, né, a cartinha da pobreza, né? A cartinha da pobreza é um pedido de waiver, nós pedimos sempre um desconto substancial ou isenção total, né? Essa cartinha que eu tenho, ela é referenciada por papers de diversas revistas de impacto, como Nature e Science, que mencionam, que relatam, né, o atual estado da ciência nacional. Tá? Então, uma estratégia que pode ser utilizada é pedir esses descontos para você tentar publicar também em boas revistas, né? E ao longo do tempo que eu tenho adotado essa estratégia, a gente tem logrado êxito várias vezes utilizando essa estratégia. Tá? E perspectivas, né? A única perspectiva, pessoal, para quem trabalha com ciência e educação no Brasil é a de mudança, né? Nós esperamos que a partir do ano que vem o governo ele possa olhar com mais carinho, né, com mais atenção para quem faz ciência e educação no Brasil. Esse é um investimento que é um investimento transformador, né? A educação transforma. Não existe nação grande, não existe nação relevante sem executar uma ciência de alto nível. Então, nós esperamos que nos próximos anos o governo volte a olhar com cuidado, com carinho, para uma área dessa que é estratégica para qualquer grande nação ou para qualquer nação que quer ser grande no mundo. Tá? E um conselho, né, para alguém que queira migrar nessa área da genética, da bioinformática, né, das ômicas, genômica, transcriptômica, outras ômicas em geral, invista em você. Tá? O conselho que eu dou é invista em você, faça cursos, né? Se puder aplicar um dinheiro voltado para um curso de ciência de dados, vai ajudar bastante na manipulação dos dados. Se você puder, também tem muito material disponível no YouTube, tá? Então, assim, invista em você, que esse investimento sempre traz o melhor retorno, tá? Então, pessoal, eu me despeço por aqui, né? Desejo tudo de bom a vocês, que vocês terminem o curso com muito êxito, né? Desejo saúde a todos e espero encontrá-los em uma próxima oportunidade. Obrigado, né? Até a próxima.